Voltamos a falar de IBCBR, o indicador do Banco Central que mede a atividade econômica brasileira. E para repercutir os dados publicados há pouco, vamos conversar com Rafael Pérez, economista da Suno Research. Seja sempre bem-vindo à nossa programação, Rafael. É um prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos assistem. Muito bom estar aqui com vocês. Parece que os dados estão se conversando, Rafael. Nós temos PMC, PMS, as pesquisas mensais de serviço e comércio do IBGE, indicando que a economia voltou a ganhar um pouco de força em agosto e agora também mostra este mesmo cenário, o IBCBR. Como é que você avalia este dado de atividade prévia do Banco Central? Perfeito, Gabriel. Me parece que o cenário que está dado para esse ano, né, mostra que a gente inicia o ano crescimento muito forte, tem uma moderação desse crescimento ali no segundo trimestre e agora a gente tem notado uma acomodação. Então, se a gente olhar os dados ali que vieram em julho, esse início do terceiro trimestre, vieram muito ruins. A gente teve várias quedas ali em diversos setores, né, inclusive do IBCBR. A gente via de alguns meses de queda, de resultados ruins. E parece que esse dado do IBCBR, né, ele é mais uma recomposição, uma certa normalização do crescimento, né, dado que você vê aí, por exemplo, no IBCBR, 3 quedas consecutivas, né, então, obviamente que a base de comparação era um pouco mais baixa, mas me parece que o principal aspecto nesse mês de agosto, que explica justamente isso que você trouxe, né, diversos dados mostrando crescimento, foi o pagamento de precatórios no mês de julho, né? Então, esse efeito, né, do pagamento, essa liquidez que foi colocada na economia, está se revertendo muito no mês de agosto. Então, famílias, enfim, que acabaram recebendo muito desses precatórios, usando para consumir bens, serviços, e isso se revertendo nos dados. A gente está falando de quase 40 bilhões, né? Isso representa mais ou menos aí 0,3, 0,4% do PIB. É uma quantia muito expressiva e aí, obviamente, que isso acaba ajudando muito a explicar por que, por exemplo, serviços teve um desempenho bom no mês, né? Apesar da desaceleração ainda cresceu, a indústria se recompondo um pouco, né? A gente tem visto a indústria sofrendo muito com essa política monetária mais restritiva, incertezas por conta da guerra comercial, mas ainda assim você tem segmentos da indústria que têm desempenhado muito bem, por exemplo, indústria extrativa, a própria capacidade, né, utilizada da indústria segue em patamares recordes, então isso tem ajudado um pouco. O agro, se a gente for ver, né, o IBCBR agro, esse sim mostra uma queda, até porque a sazonalidade do agro, o crescimento do agro está muito concentrado no começo do ano. Em suma, né, acho que me parece que é principalmente uma recomposição após diversas quedas e os precatórios que, sem dúvida, injetaram uma quantidade bem relevante, bem significativa sobre a economia e acabou gerando crescimento em diversos segmentos. Agora, esses dados são sustentáveis para os próximos meses, na tua opinião? A gente vinha, por exemplo, no comércio varejista, de 4 meses seguidos de queda até chegarmos no mês de agosto. Você menciona, tem efeito extraordinário, que é o pagamento e distribuição de precatórios. Para os próximos meses, a desaceleração vai voltar para a nossa agenda, aqui para a nossa lista de palavras usadas praticamente diariamente aí no nosso noticiário? Me parece que sim, Gabriel. Até porque, né, se a gente for pensar, como eu trouxe, né, começo do ano, alto crescimento, segundo trimestre, moderação. Esse terceiro trimestre ainda vejo uma acomodação, porque a gente deve ter ainda efeitos dos precatórios sobre o mês de setembro, né? Se a gente for pensar que as pessoas tendem a consumir boa parte desses consumos até 30 dias, mais ou menos depois, alguns meses de agosto, setembro ainda podem apresentar algum crescimento. Então, mês que vem, não me parece que ainda vá haver essa desaceleração tão forte. Só que quando eu coloco, né, que nesse terceiro trimestre a gente deve ter uma acomodação, me parece que no último trimestre do ano a gente deve passar por uma certa estagnação no crescimento. Então, se eu olhar até o final do ano, sim, me parece que a gente vai ter essa desaceleração, até porque a gente está com uma política monetária bastante restritiva, juros a 15%, isso já está batendo muito no crédito, a gente nota isso também afetando o consumo, principalmente em investimentos. Os dados do PIB do segundo trimestre mostram claramente como os investimentos estão sendo afetados e a indústria de transformação, né, segmentos que acabam sendo mais dependentes. Em suma, né, eu acho que, como você bem trouxe, a gente teve esse suspiro de crescimento no mês de agosto. A gente pode ter ainda um efeito marginal sobre setembro por conta desses precatórios, mas até o final do ano me parece que a tendência é de uma certa estagnação da economia, né? A gente, inclusive, aqui na Suno, a gente prevê uma queda marginal do PIB no último trimestre, né? Por conta desse cenário, ou seja, política monetária, incertezas externas e também um elevado endividamento das famílias. Isso me parece que pode colocar um limite sobre o consumo das famílias até o final do ano também. E aí preocupa talvez para a entrada em 2026, ano eleitoral, normalmente muito disputado em quesitos de políticas públicas. A gente aí vem
trazendo diversas alternativas que o governo está levantando para incentivar a economia por aqui. Como é que a gente vai entrar em 2026 caso este cenário que vocês estão montando de início forte, estabilização, estagnação e talvez uma pequena queda do PIB marginalmente no último trimestre? Como é que vai ser a entrada em 2026? Vai piorar de vez? O que a gente tem notado, Gabriel, nos últimos anos, né, na verdade, uma certa sazonalidade do crescimento da economia brasileira. Ou seja, o primeiro trimestre ele vem muito forte, puxado pelo agro, e aí você vai observando uma desaceleração ao longo do ano. Me parece que 2026 vai ser parecido com isso. Não acredito que seja, óbvio, com um crescimento tão forte como veio nesse ano de 2025. A gente teve uma alta de 1,3%, é muita coisa para um PIB, né, trimestral. Me parece que o crescimento ali em 2026 vai ser um pouco menor, justamente por conta disso, né? Acho que existem algumas incertezas, política monetária restritiva, mas ainda assim o agro deve ter um desempenho relativamente bom nesse começo de 2026. Então isso deve puxar para cima o crescimento. Mas, de novo, a gente deve observar ao longo do ano uma desaceleração. E aí vai no segundo e terceiro trimestre, você tem uma influência positiva, por exemplo, de gastos do governo, e aqui eu não falo não só do governo federal, mas de governos regionais, ou seja, governos estaduais. Você deve ter um impulso muito forte sobre investimentos públicos ao longo desse segundo e terceiro trimestre. É ano eleitoral, a gente sabe que os cofres são abertos nesses períodos, né? Não só do governo federal, mas também dos governos estaduais. Então, isso também deve trazer um ânimo a mais para a economia, né? E aí tem um outro fator importante que é sempre que vale lembrar, né? Vale destacar, que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está uma combinação muito rara ultimamente, que é mínimas históricas da taxa de desemprego, salários crescendo e a formalização em máximas históricas. Não é comum o mercado de trabalho ter essa combinação tão positiva. Me parece que a gente deve ter uma normalização, né, uma acomodação do mercado de trabalho nos atuais patamares, ou seja, bem baixos. O mercado de trabalho continua aquecido, então isso deve favorecendo um pouco o consumo ao longo do ano que vem. Mas a gente está esperando um crescimento mais baixo no que vem. Acho muito difícil o Brasil conseguir deslanchar um crescimento para o ano que vem, né, diante de uma política monetária, de juros bastante elevado. Pode ajudar um pouco. A gente está esperando que deve trazer um crescimento maior a reforma do imposto de renda. Isso deve aumentar a renda disponível das famílias e estimular um pouco mais o consumo. Mas, de toda forma, 2026 é aquele ano de muita incerteza, então muitos empresários acabam segurando investimentos, esperando para entender melhor o cenário eleitoral, e por isso também a gente está esperando um crescimento um pouco mais baixo aí para 2026. E o tarifaço, como é que entra nessa conta? Teoricamente, agosto já tem efeitos dessas tarifas norte-americanas. A gente já trazia, talvez, a avaliação de alguns economistas de que o tarifaço teria efeito marginal no crescimento do PIB, diferente, por exemplo, de alguns setores que são muito expostos, muito dependentes dos Estados Unidos, pescados, madeira, mel, alguns que exportam muito para lá. Então tem um efeito, claro, para esses segmentos, mas de forma geral, para a atividade. O tarifaço vai pesar ou não? Pesou em agosto? E qual que é a expectativa de vocês até o ano que vem? De forma geral, a gente está nesse grupo de economistas que acredita que o efeito foi mais marginal mesmo, viu, Gabriel? Até porque se a gente for olhar os dados mais recentes, por exemplo, de exportações, o Brasil, as exportações não caíram, né? Para os Estados Unidos elas caem, mas em termos gerais não caíram. O Brasil conseguiu compensar algumas vendas para países como China, Argentina, outros países da Ásia. Então isso trouxe aí mitigou esses efeitos, né, das tarifas, né? Commodities, elas são um pouco mais fáceis de você redirecionar as exportações, um pouco mais difícil você redirecionar produtos como carros, máquinas, enfim. Então, o Brasil ele acabou sendo bem sucedido até esse mês de agosto em mitigar esse efeito, em amenizar esse efeito sobre a economia, né? A gente acredita que não vai ter efeitos relevantes, né? Vai ser mais setorial, como você bem trouxe. Alguns segmentos da economia estão sofrendo, isso é inegável, mas se eu pego a economia no macro, no todo, isso não teve efeitos relevantes, tá? Pensando para o ano que vem, parece que, bom, vamos ver como é que vai ser, né, agora a conversa, Mauro Vieira ali, o Marco Rubio, né? Mas o Brasil, me parece que ele está no mesmo movimento em que diversos países estão fazendo, depender menos da economia norte-americana. E aí, isso acaba mitigando, né? Isso acaba diminuindo os efeitos sobre a economia. Não está no nosso cálculo que a gente deve sofrer muito em 2026 por conta das tarifas, né? Mesmo com tarifas que continuassem de 50% sobre todos os, né, sobre todos os produtos brasileiros, ainda assim os efeitos não seriam tão relevantes para a economia brasileira. E como a gente já conseguiu redirecionar, né, boa parte dessas exportações, parece que aqui não vai ter grandes, não vai afetar tanto assim a economia brasileira ao longo deste e do próximo ano.
Puxei aqui a balança comercial de setembro, a gente exportou 30 bilhões de reais, isso é 7% a mais do que exportávamos no ano passado. Tem um lado negativo que a gente está importando também bastante, 17% a mais do que importávamos anteriormente. Mas mesmo assim, essa queda de exportações aos Estados Unidos, que é bastante relevante, não fez peso nas exportações brasileiras. Claro, a gente podia estar melhor, mas não está piorando de vez a situação aí da balança comercial e do fluxo de comércio brasileiro. Rafael, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender esse BCBR quentinho, saindo do forno aí. Foi publicado às 9 horas da manhã. Até uma próxima. Bom trabalho a você. Obrigado, Gabriel. Até uma próxima. Valeu.